Com o avanço da tecnologia, a humanidade foi capaz de fazer construções de tirar o fôlego. E tudo indica que o futuro será promissor em muitos aspectos. Mas nem sempre foi assim. Quando as ferramentas ainda eram primitivas e antes mesmo do ser humano caminhar sobre a Terra, o planeta já estava trabalhando sozinho em paisagens e construções naturais que hoje em dia são atrações turísticas e espelhos do passado. Mas aí veio o mundo moderno. E a falta do tato da população atual acabou destruindo algumas dessas atrações como num piscar de olhos. E se a gente não ficar atento, mais perdas vão chegar. Eu sou o Maurício Santos e aqui você confere alguns lugares incríveis que foram arruinados pelos humanos. Vamos começar com uma história que chega a ser revoltante. Com cerca de 2.300 anos de idade, uma das maiores pirâmides maias de Belize, na América Central, foi simplesmente destruída por uma escavadeira no ano de 2013. E o pior de tudo, os funcionários usaram os pedaços do monumento histórico, que era chamado de Templo Nomu, como cascalho para o preenchimento dos buracos de uma estrada que estava sendo pavimentada. Você consegue acreditar em uma coisa dessas? Pois é. Por conta desse absurdo, acabou que só uma pequena parcela da pirâmide pré-colombiana continuou erguida. De acordo com os arqueólogos, seria praticamente impossível que os funcionários não soubessem que se tratava de uma obra maia, já que não havia como confundir uma estrutura do tipo em uma paisagem plana. E mesmo que estivesse em uma propriedade particular, a legislação do país pontua que toda e qualquer construção pré-hispânica está devidamente protegida pelo governo. Para deixar o cenário ainda mais triste, a destruição de construções maias milenares para finalidades como essa não é um problema recente, mas ocorre há anos na região. No caso do templo Nomu, as investigações acusaram 4 pessoas. O motorista que estava pilotando a escavadeira, o capataz e 2 diretores da empresa responsável pela obra. Acabou que todos eles foram multados e a companhia pediu desculpas pela destruição. Enquanto isso, lá no estado americano do Oregon, a rocha Duckbill chamava bastante a atenção das pessoas por seu formato singular de um bico de pato. Ela funcionava como atração turística e muitas pessoas passavam pela região para ver e tirar fotos. Tudo isso até que um grupo de vândalos simplesmente a destruiu. Um amigo deles havia quebrado uma das pernas na rocha e eles acharam que estariam prestando um serviço público ao destruir a formação natural. Só que para ter acesso à rocha Duckbill, era preciso passar por uma cerca de segurança e avisos sobre o perigo do local. Com o aumento de acidentes envolvendo pessoas que se machucaram ao subir na formação de arenito ou até morrerem ao cair em outras rochas ou no mar, as autoridades do parque em Duckbill estavam achando melhor isolá-la. Mas aí veio 2016 e as autoridades a encontraram completamente destruída. No começo, a principal hipótese era de que a rocha havia caído naturalmente, o que já era esperado que fosse acontecer em algum momento. Só que os funcionários do parque encontraram um vídeo mostrando os vândalos derrubando Duckbill. O mais esquisito da história é que o grupo não foi encontrado, mesmo com vídeos e algumas testemunhas no local. A Duckbill era uma formação do tipo chaminé de fadas, que também é chamada de pirâmide de terra. Basicamente, são colunas naturais que lembram o formato de um cone e que possuem uma rocha bem grande e pesada no topo. À medida que a erosão continua sendo feita no decorrer de muitos e muitos anos, seja através da água ou do vento, chegará um momento em que a coluna não aguentará mais o peso da rocha. Só que se espera que ela deixe de existir naturalmente e não pela ação de vândalos. Nossa viagem passa agora por uma região na Ásia Central, mais especificamente entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. Antes considerado o 4º maior lago do mundo, o Mar de Aral praticamente desapareceu nos últimos anos, devido à intervenção humana na década de 60. Com apenas 10% da extensão de 68 mil quilômetros quadrados que teve no seu auge, Aral começou a se desfazer quando projetos de irrigação soviéticos passaram a desviar rios
que abasteciam o lago. Como consequência, não apenas uma grande obra da natureza começou a se perder, como também indústrias pesqueiras passaram a fechar. O desemprego cresceu, pontos turísticos deixaram de existir e a paisagem se tornou digna de um filme pós-apocalíptico. Agora, com a falta de água, até o clima está diferente. Tudo ficou mais seco. Os verões estão consideravelmente mais quentes e os invernos mais frios. Além dos quilômetros de areia, o que uma vez foi o lago abriga barcos enferrujados que servem de lembrança da ação humana. A população de regiões próximas não só deseja que a água volte para mudar a paisagem, como ainda precisa enfrentar a poluição de outros reservatórios hídricos. Isso porque ventos fortes levam os produtos químicos que sobraram no solo do antigo lago para locais de água potável, usados por moradores. Atualmente, os governos têm melhorado os sistemas de irrigação na tentativa de ampliar a vazão dos rios afluentes do Mar de Aral. O problema é que, como as águas do rio Amu Darya são usadas na indústria de algodão do Uzbequistão, um progresso rápido no aumento dos níveis de água acaba não sendo possível. O que o futuro reserva para Aral? Bom, direto de Níger, em uma região do deserto do Saara, conhecida como Teneré, uma árvore ficou sozinha durante anos. Por ser a única em um raio de aproximadamente 150 quilômetros, ela se tornou conhecida como a mais isolada do mundo e servia como um marco para viajantes que passavam pela região. Ao contrário do restante do grupo de acácias que certa vez estiveram por lá, a árvore de Teneré sobreviveu esticando suas raízes por cerca de 35 metros de profundidade, até encontrar o lençol freático. E isso até o ano de 1973, quando um motorista bêbado a derrubou após acertá-la em cheio com um caminhão. Aí se pode. A planta já havia sido atingida em outras ocasiões e chegou a aguentar o tranco. Só que a batida do caminhão foi tão forte que acabou sendo a última. Como forma de preservar a memória da árvore, o que sobrou dela foi levado até a capital de Níger para ser exposta no Museu Nacional de Niamey. Além disso, para manter o ponto de referência, foi posicionada uma estrutura de metal onde a árvore ficava. Agora, volte comigo para os anos 2000, quando o filme A Praia chegou nos cinemas e mostrou o ator Leonardo DiCaprio encontrando uma ilha paradisíaca que mais parecia o céu na terra. Acontece que essa praia belíssima, de águas cristalinas, penhascos de calcário e areias brancas, realmente existe. E se chama Maya Bay. Ela fica na ilha de Koh Phi Phi, na Tailândia. E ao contrário do que o filme apresenta, ela não era vazia daquele jeito. Na verdade, depois que o longa estreou, a praia passou a ter mais e mais turistas aglomerados. Afinal, quanto mais pessoas, mais dinheiro para o mercado turístico. O primeiro problema é que se tornou cada vez mais difícil curtir o lugar depois do sucesso do filme. Chegou um momento em que cerca de 5.000 turistas passavam pela praia diariamente, fazendo com que fosse praticamente impossível andar ou se deitar para curtir a paisagem. Só que o maior dos problemas envolve a natureza de Maya Bay. Conforme mais barcos e humanos chegavam, mais lixo era deixado na praia, o que passou a reduzir consideravelmente a barreira de corais do lugar. A situação se tornou tão grave que em 2018 o governo tailandês não viu outra alternativa a não ser fechar a praia do início de junho até o final de setembro. A ideia era que a vida marinha e a natureza como um todo conseguisse se renovar com a ausência dos seres humanos. Só que o Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas da Tailândia mudou de ideia ao final do período e decidiu prolongar o fechamento por tempo indeterminado. Já em março de 2021, o supervisor Prayon Pongpan, que está à frente do trabalho de atualização da infraestrutura para modernizar as instalações da ilha, disse que o trabalho estava 70% concluído na época. Além disso, um limite de 370 visitantes seria definido para evitar a superlotação. Você tem vontade de visitar a Maya Bay? Na verdade,
Quais lugares desse vídeo você mais achou interessante? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo, aqui da Fatos Desconhecidos. Fique com Deus e tchau!